Bom dia, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 26, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Então vamos fazer uma prece, primeiramente agradecendo a Deus por mais um dia de vida, agradecendo por todas as oportunidades de crescimento que temos, pela própria encarnação que é a oportunidade de evolução, por toda a programação que acontece para que nós possamos encarnar, para que nós possamos vivenciar as situações necessárias ao nosso crescimento, que nós possamos ter compreensão, entendimento, discernimento, resignação, para que possamos aceitar aquilo que não podemos mudar e que possamos compreender e mudar, ter forças para mudar aquilo que podemos mudar. Que nós nunca nos conformemos com aquilo que pode ser alterado e que nós nunca nos revoltemos com aquilo que precisamos aceitar. Que assim seja. Então vamos começar a leitura. Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Um anjo guardião, Paris, 1863. Perguntais se é permitido ao homem suavizar suas provas. Essa questão lembra estas outras. É permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado, retirá-lo? Aquele que está doente, chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, a paciência, a resignação. Um homem pode nascer numa posição humilde e difícil, precisamente para o obrigar a procurar os meios de vencer as dificuldades. Então, até aqui já dá para a gente fazer um comentário sobre isso que eu falei na prece, que nós não precisamos aceitar dores, dificuldades, se elas podem ser mudadas. Nós devemos sim ter paciência para com elas, para suportá-las com resignação, enquanto não é possível alterá-las. Tô até fazendo uma anotação aqui para colocar um post-it marcando esse item, porque é algo muito interessante isso de que nós não precisamos sofrer desnecessariamente. Nós devemos nos conformar, nos resignar e aceitar apenas quando não é possível mudar. Então, deixa eu até anotar aqui. Porque isso é uma questão que de vez em quando surge essa questão em relação a... Pelo menos para mim sempre surge pelo seguinte: acontece muito nas religiões em geral, não vou dizer as religiões em geral, vou dizer as experiências que eu tive relacionadas à religião, inclusive o espiritismo, tá? Não tô falando mal de nenhuma religião, não. E não tô dizendo que o espiritismo é melhor, porque eu vi isso, inclusive no espiritismo, que é uma coisa que vai contra o que eu acabei de ler no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o seguinte: a pessoa procurar o sofrimento, a pessoa se achar que é bom, que é legal ficar alimentando um sofrimento, a pessoa achar que é melhor ser pobre, é melhor ser doente, é melhor ser sofredor, seja qual for o tipo de sofrimento. E isso não é verdade. Nós acabamos de ler aqui. Até nem terminamos o parágrafo ainda, mas ele vai continuar dizendo isso.
Mas essas próprias perguntas aqui que foram feitas já mostram o que vem pela frente. Por acaso seria condenável que alguém que pisasse num espinho tirasse esse espinho do seu pé? Se ele tem recursos para aliviar da sua dor, ele deve fazer. O que eu falei que eu vi na minha experiência de diversas religiões, incluindo o espiritismo? Uma interpretação errada dessa frase de Jesus, bem-aventurados os aflitos. Jesus não falou assim, procure o sofrimento, queira dificuldades, cause dificuldades, não se livre de problemas que você tem oportunidade de se livrar. Não, isso daqui serve para a situação de que você não tem como sair não tem como alterar determinada circunstância, e aí você aceita, porque aí não aceitar seria ruim, daí não aceitar aquilo que não pode ser mudado é revolta, aí vai aumentar o sofrimento. Vamos lembrar, gente, que os mandamentos de Moisés, os 10 mandamentos, eles não foram rejeitados por Jesus. Eles foram mantidos e explicados. E um dos 10 mandamentos é amar ao próximo como a si mesmo. Não é para amar ao próximo mais do que a si mesmo. Então, se essa segunda parte, o como a si mesmo, mostra que nós devemos nos amar, nós devemos nos preservar. Nós não devemos buscar coisas que nos prejudicam. Nós devemos nos preservar. Então, vamos continuar aqui. E eu costumo brincar o seguinte, não é pedimento, é mandamento. Então, tá mandando, nós não temos opção. Tá mandando. Quando Deus manda, a gente obedece. E Deus mandou nós amarmos ao próximo como a nós mesmos. Não é pedimento, é mandamento, né? Então, vamos lá. As provas, tá. Um homem pode nascer numa posição humilde e difícil precisamente para o obrigar a procurar os meios de vencer as dificuldades. Então, não é que ele nasce numa situação difícil para ficar a vida inteira se lamentando, ou a vida inteira achando legal ser pobre, ou a vida inteira, sem trabalhar, ou se resignando com qualquer situação que o mantém na pobreza, na dificuldade, na miséria. Não, ele nasce nessa situação para trabalhar nele a capacidade de mudar isso. E não para ser um coitadinho, vamos dizer assim, né? O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se pode evitar. Em continuar na luta, tipo, não desanimar, não esmorecer, não se revoltar, quando não dá para mudar a situação. Mas quando dá para mudar, já falei. Em não se desesperar se não for bem-sucedido, sem nunca, porém, agir com displicência. Então, quer dizer, você não buscar uma situação melhor, você não buscar melhorar a sua vida, tirar o espinho do pé quando pisa, é considerado displicência, tá? Não é considerado, oh, que lindo, ele sabe sofrer. Não, é considerado displicência. Então, o mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não pode evitar, em continuar na luta e não se desesperar se não for bem-sucedido, sem nunca, porém, agir com displicência, o que seria antes preguiça do que virtude. Não dá para ficar se escondendo atrás dessa ideia
que muitas religiões cristãs defendem, ou os próprios fiéis interpretam mal, não sei. Inclusive no Espiritismo, muitas pessoas interpretam mal isso de bem-aventurados os aflitos. Esse bem-aventurados os aflitos, eu insisto, eu repito, é para essa situação que acabou de falar, de você não tem como mudar, então você aceita. Não é a situação de se esconder atrás de dificuldades que a vida te impôs para poder ficar sem fazer nada, acomodado. Isso é preguiça, não é resignação. Resignação é quando você busca modificar, você luta, você faz tudo o que você pode, e se não der certo, você não desanima mesmo assim. Isso é resignação. E não ficar deitado no sofá de papo pro ar, achando que, reclamando da vida e achando que Deus quis assim. A tua dificuldade, a tua tristeza, né? Não, isso não é resignação, isso é preguiça. Então vamos lá. Esta questão conduz naturalmente a uma outra. Uma vez que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar aflições, agravando suas provas com sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, pois isto é a caridade por meio do sacrifício. Então, se eu vou me sacrificar, eu vou, sei lá, sair na chuva, eu vou enfrentar dificuldades muito grandes para ajudar alguém, aí tem mérito. Agora, procurar o sofrimento por procurar, sofrer por sofrer, só porque acha que vai ser bem-aventurado, que alguém interpretou erroneamente essa frase de Jesus e a pessoa acha que o legal mesmo é sofrer. Não, só quando isso for beneficiar alguém. Então, continuando aqui. Sim, se for beneficiar alguém, que aí isso se chama caridade por meio do sacrifício, e não quando visa apenas fortalecer a si mesmo, porque aí é egoísmo vaidoso. Deixa eu arrumar aqui que tá torto aqui, gente. Pronto. Porque aí é egoísmo vaidoso. Então é você querer se auto-beneficiar de algo, né? Então, de um sofrimento desnecessário, porque aquilo que nós precisamos para evoluir, aquelas dificuldades, aquelas dores que irão nos fazer crescer, que são necessárias à nossa evolução, irão acontecer naturalmente. Nós não precisamos procurar por elas, elas irão aparecer na nossa vida. E às vezes as nossas atitudes durante a encarnação, as nossas escolhas, né, as coisas que a gente decide fazer, a forma como a gente age, às vezes até ameniza as provas e as expiações que a gente tem que passar. Porque quando você faz o bem, quando você age bem, você escolhe as coisas melhores, as coisas boas, as coisas que estão de acordo à justiça divina, você ameniza. Isso já mostra que você não precisa passar por aquela prova. Então, às vezes a gente vem com uma programação de vivenciar alguma coisa, alguma dificuldade, e as nossas próprias atitudes ao longo da encarnação fazem com que a gente se liberte dessa necessidade.